Galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui da apostila do PET, né? Na primeira semana, para eu fazer uma explicação para vocês sobre a matéria, tá certo? É essa parte aqui, ó, primeira semana do PET, tá certo? Então, aqui vai falar para nós, né? O assunto continua ainda a questão da globalização, né? Mas agora o tema é fluxos econômicos. Aí está falando para nós que na geoeconomia, desculpa, podemos entender de forma objetiva que a economia mundial como toda a produção e comercialização de bens e serviços em âmbito internacional, né? Então, existe uma economia mundial, ela está toda aí vinculada, né? Uma parte aí com a outra, tá? Nenhum país, literalmente, né? No sentido figurado, viu, gente? É uma ilha, né? Todos os países precisam comprar alguma coisa, precisam vender alguma coisa, tá? O presidente do Fórum de Davos afirmou o seguinte: essa mudança, né, desse mundo, do jeito que ele está evoluindo, essas evoluções técnico-científicas que a gente fala, considerando aí o aumento do desemprego e tanto cíclico quanto conjuntural, fala que as mudanças estruturais estão em andamento na economia mundial, o que seria o início da chamada quarta revolução industrial, o que afeta significativamente o mercado de trabalho, tá? Tanto no setor primário, secundário ou terciário aí da economia, tá? Quais são as principais potências econômicas mundiais? Os países são muito diferentes entre si, não é? Até os anos 80 aí, nós tínhamos um mundo bipolar, onde de um lado você tinha uma potência capitalista, que era os Estados Unidos, e de outro, uma potência socialista, que era a União Soviética. A partir da nova ordem mundial, tá? As coisas se complicaram mais porque o poder econômico ele é mais frágil, tá? Então, assim, às vezes um país está bem, de repente acontece um problema, ele já não tem a mesma força. Nós temos hoje aí mais de 200, né, aproximadamente 200 países no mundo hoje, tá? Mas alguns vão se destacar. Então, aqui, ó, por exemplo, quais são as grandes potências mundiais hoje no mundo? Os Estados Unidos, né? Tá aqui mostrando o PIB americano, depois a China, o Japão, a Alemanha, a Índia, o Reino Unido, a França, a Itália, tá? Todos os países aí, né, que se destacam na economia mundial. Dois deles são subdesenvolvidos, que são a China e a Índia, porque nós estamos falando em potências econômicas, não em desenvolvimento. Tanto a China quanto a Índia são subdesenvolvidas. Por quê? Porque subdesenvolvimento está relacionado a grandes desigualdades sociais e dependência tecnológica e de capital. No caso da China e da Índia, a dependência tecnológica de capital praticamente não existe. Eles investem muito em tecnologia e têm muito capital. Mas existem grandes desigualdades sociais nos dois países, tá? Essa parte da globalização, ela está diretamente relacionada com o comércio mundial, tá? Então, o que é o comércio mundial? É a atividade, né, de trocas de produtos ou de valores, cujo objetivo principal, logicamente, é o lucro, dentro da estrutura desse mundo globalizado. Quem cuida disso é a Organização Mundial de Comércio, que é a OMC, tá? A OMC é um importante órgão regulador e fiscalizador do comércio mundial. Ela foi criada em 1995 para substituir o GATT, que era o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, tá? O GATT ele não tinha regras claras, a OMC ela tem regras claras, tá? Quem faz parte de uma organização tem que seguir as regras e tem como objetivo incentivar o comércio mundial, estabelecendo regras e orientações para a implementação e tarifas alfandegárias. Então, na verdade, a OMC é como se fosse uma ACNOL mundial, né? Uma organização de comércio que vai ditar as regras, né? Quando um país acha que tem um prejuízo ou que algum país está dando prejuízo para ele, é a OMC que esse país vai recorrer. Como é o caso do Brasil, que já recorreu à OMC várias vezes, porque se sentiu lesado no comércio internacional, tá? E aí, por causa dessas várias vezes que o Brasil recorreu e ganhou várias, um brasileiro hoje é presidente da OMC. O brasileiro chamado Roberto Azevedo, ele está no seu segundo mandato e ele vai deixar o cargo agora em agosto de 2020. Na verdade, o cargo dele,
o mandato dele, ele foi eleito de 2007 a 2014, um cargo é 7 anos, e depois de 2014 a 2021. Mas ele está tão desanimado com a OMC, porque, na verdade, a OMC ela não está conseguindo fazer valer as suas regras. Tá? Países aí como os Estados Unidos e a China vem enfrentando a OMC, né, e deixando a OMC fazer papel de boba, no sentido assim, existe a regra, eles não cumprem, né, e fica por isso mesmo. Tá? E aqui vem trazendo aqui para os nossos dias atuais, que eu achei bem legal, falando sobre a relação que a OMC vai falar sobre o comércio mundial dentro do Covid-19. Então, fala assim, ó, a OMC tem analisado e informado por motivo do distanciamento e isolamento social, tão importantes no momento para conter a propagação da doença, né, que é o Covid-19, a oferta de trabalho, de transporte, viagem e outras atividades do comércio são diretamente afetadas. Tá? Segundo os economistas da OMC, né, o comércio mundial sofrerá uma queda de 2 dígitos, lembrando que o menor número de 2 dígitos é 10, né, em quase todas as regiões do planeta, em decorrência ao desastre econômico provocado pelo Covid-19, além das tensões comerciais em torno do Brexit, que é a saída lá do Reino Unido da União Europeia, tá? E da relação conflituosa aí entre Estados Unidos e China. Aí, na atividade, perguntou para nós o seguinte, tem um texto aqui falando sobre globalização e pergunta, os maiores problemas econômicos das grandes potências mundiais têm relação com os rumos da economia brasileira? Justifique sua resposta. Claro, né? Se o Brasil está dentro de um contexto de globalização, tudo que acontece no mundo acaba afetando também a economia brasileira, tá? Então, eu coloquei aqui, né, os problemas econômicos, aqui o acento ficou errado, né? Causados pela pandemia do Covid-19 e também crises como Estados Unidos e China afetam todo o globo, inclusive o Brasil. Às vezes para bem, tá? Então, por exemplo, quando a China briga com os Estados Unidos e deixa de comprar, por exemplo, um carregamento de soja dos Estados Unidos, compra do Brasil, tá? Nem sempre é para mal, né? A número 2 está assim, escolha uma das potências econômicas mundiais e descreva como a pandemia do Covid tem impactado sua economia. Né? A produção industrial da China caiu 13,5% no primeiro trimestre, a venda de varejo 20,5%, a queda nos investimentos foi de 24,5% e a retração do PIB no primeiro trimestre da China foi de 6,8%. Para vocês terem uma ideia, desde 1979 a China não tinha nenhuma queda no seu PIB. O PIB chinês sempre em crescimento há 40 anos aí, né? 41 anos. Esse é o primeiro ano que a China vai ter problema no seu PIB, tá? Quais são as principais potências econômicas atuais? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, com PIB de 21,3 trilhões de dólares. E em segundo lugar, a China, com PIB de 14,2 trilhões de dólares. Né? Mas são 7 trilhões de dólares separando aqui um do outro, tá? Por que é possível afirmar que há uma conflituosa relação econômica e política entre Estados Unidos e China? Existe uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, recheada, faltou aqui, né? De tensão, disputas de força, desentendimentos. Por trás de tudo, o medo dos Estados Unidos de perder a hegemonia mundial. Por exemplo, os Estados Unidos vendem 130 bilhões de dólares para a China e compram cerca de 500 bilhões de dólares. Ou seja, existe um saldo negativo, né, em favor da China aí, de 370 bilhões aí de dólares, que é dinheiro pra caramba, e é isso que o Trump fica lá pé da vida, né? A número 4 fala, as potências econômicas mundiais apresentam no contexto uma preocupação em relação aos impactos econômicos mundiais. Explique como o avanço da crise econômica afetará o comércio mundial. A pandemia do Covid-19 deve desacelerar o comércio de cerca de 25%. A queda mundial do PIB deve ser de cerca de 3%, além de desemprego e etc. Tá? Mais outras. Por exemplo, nos Estados Unidos, deve ter uma retração de 5,9% do PIB. O PIB vai encolher praticamente 6%. No Brasil, o PIB deve encolher 7,4%. Lembrando, meninos, que uma crise econômica dura em média 5 anos, tá?
A número 5 pede, dentre as grandes economias mundiais, identifique os principais parceiros comerciais do Brasil. Está na ordem, tá? China, Estados Unidos, terceiro lugar, Argentina, Holanda, Alemanha e o Oriente Médio. Mas o mais importante é esse pedacinho aqui de baixo. Eu achei ele bem interessante, é uma fala da ministra da Agricultura do Brasil, tá? A cada $1 exportado pelo Brasil para os Estados Unidos, exportamos $3 para a China, ou seja, o nosso grande parceiro comercial hoje é a China, né? E ainda tem ministro do governo que fica brigando aí com a China. Se a China parar de comprar do Brasil, vocês podem ter certeza que o nosso prejuízo é muito maior. A gente não faz cosquinha na economia chinesa, mas a economia brasileira depende da economia chinesa. Tá certo, meninos? Obrigada, até semana que vem.